Que conselhos o Buda daria para pessoas em dificuldades financeiras? Por mais dolorosa que seja a experiência, se perdermos a esperança, será o verdadeiro desastre. O 14º Dalai Lama, no programa de televisão Larry King Live. O Dalai Lama conhece o sofrimento, a perda de toda a sua nação. Como ele consegue manter a esperança? Como continua a sorrir? Ele vê as coisas como são, e não como são para ele. Só quando vemos as coisas tal como realmente são, é que podemos viver a vida de forma integral, agir e tomar decisões integrais, e encontrar a felicidade integral. Bem, e como são as coisas na realidade? O Buda ensinou a anicca, impermanência. A impermanência, por sua vez, vem de paticca samuppada, origem dependente, que o mestre Zen contemporâneo Thich Nhat Hanh chama, de forma bem mais administrável, de interexistência. Depois dele, outros budistas transformaram a interexistência em shunyata, vazio ou, mais precisamente, abertura. São visões do mundo que encontram a realidade das coisas em suas efetivas interações e não em suas essências duvidosas. Portanto, o Buda compreendeu a natureza dialética da realidade. Nada é totalmente bom ou totalmente mal. Tudo é tão bom quanto mal, e por isso não é nada disso. O que faz a diferença somos nós. Nossa experiência do mundo cria nosso presente, e aquilo que fazemos com o mundo determina nosso futuro pessoal e coletivo. Algumas pessoas reagem às dificuldades financeiras culpando os demais e posicionando-se como vítimas. É trabalho para uma vida toda, uma vida bem miserável. Outras pessoas reagem vendo na dificuldade mais uma situação temporária que deve ser transformada através da iniciativa, agindo e transformando os proverbiais limões em lucrativas limonadas. Muitas das pessoas mais ricas do planeta viveram a infância, ou mesmo a vida adulta, em extrema pobreza, com privações e sofrimentos. Oprah Winfrey, Sam Walton e J.K. Rowling são apenas alguns dentre os que mostraram que não importa de onde você saiu, o que importa é para onde você está indo. Em todo desastre financeiro, você tem uma opção. Você pode desistir e dizer, é inútil. Ou pode enfrentar o problema, arregaçar as mangas e começar de novo. Como devo planejar minha aposentadoria? Não persiga o passado. Não sinta saudades do futuro. Madhya Nikaya, 131. O Buda compreendeu a mente humana. Percebeu que passamos muito tempo remoendo o passado, tornando a visitar os eventos mentalmente, como se estivéssemos assistindo a nosso filme predileto. Ele viu que, com frequência, nossa imaginação vai para o futuro, planejando, esquematizando, devaneando, preocupando-se e se perguntando o que vai acontecer em nossa vida. Finalmente, o Buda percebeu que passamos pouco tempo no presente, despertos para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta e em nós. No Sutta, a escritura que Madhya Nikaya 131 denota, ele diz: aquilo que está presente você vê com clareza, bem ali, bem ali. Mas perdemos uma boa parte de nossa vida no passado ou no futuro. É nesse momento presente que tomamos decisões que vão determinar uma boa parte da vida que temos pela frente. Por isso, as decisões financeiras que tomamos hoje contribuem para todo o nosso futuro financeiro. Supomos que o futuro será mais daquilo que temos hoje, sem perceber que o mundo pode virar de cabeça para baixo muito depressa, tal como a recessão global que começou em 2008 fez com as metas de aposentadoria de muita gente. É bom fazer planos, mas não é bom nos apegarmos a esses planos. Geralmente, os planos são posições às quais podemos nos adaptar à medida que obtemos mais informações e mudamos de perspectiva. E não estamos nos referindo apenas às finanças. Nosso sistema nos estimula a fazer planos de aposentadoria como se nossa vida não fosse mudar, ignorando o fato de que nossos interesses, necessidades, valores e preferências mudam fundamentalmente à medida que avançamos na idade.
Com o tempo, os objetos tendem a perder seu atrativo, sendo substituídos por experiências, geralmente de ordem íntima. Podemos viver a vida com mais simplicidade, mas também vivemos com dispendiosos problemas de saúde. Nossas necessidades financeiras podem mudar drasticamente, e não podemos prever quando ou como. Como o Buda planejaria sua própria aposentadoria? Ele se concentraria em seu trabalho diário. Parte desse trabalho consistiria em tirar proveito do plano de aposentadoria da empresa ou em criar um plano individual particular. Depois, ele se esqueceria do assunto e voltaria a fazer seu bom trabalho. Capítulo 6. Como lidar com a mudança, surfando nas ondas da impermanência? Por que tanta gente resiste às mudanças, mesmo quando elas são boas? Há uma história maravilhosa sobre dois monges que moraram juntos no mosteiro durante muitos anos. Eram grandes amigos. Então, morreram há poucos meses um do outro. Um deles renasceu no reino celestial e o outro renasceu como um verme num monte de estrume. Aquele que foi para o reino celestial estava se divertindo muito, desfrutando de todos os prazeres do céu. Mas começou a pensar em seu amigo. Onde será que meu velho companheiro foi parar? Ele vasculhou todo o reino celestial, mas não encontrou sinal de seu amigo, e por isso procurou no reino dos animais, e depois no dos insetos. Finalmente ele o encontrou, renascido como um verme num monte de estrume. Uau, ele pensou, vou ajudar meu amigo. Vou até aquele monte de estrume e vou levá-lo até o reino celestial, para que ele também possa desfrutar dos prazeres do céu e da bênção que é viver nesse lugar maravilhoso. Assim, ele desceu até o monte de estrume e chamou seu amigo. E o pequeno verme apareceu, contorcendo-se, e disse: Quem é você? Sou seu amigo. Numa vida passada, fomos monges no mesmo mosteiro, e eu vim para levá-lo até o reino celestial, onde a vida é maravilhosa e beatífica. Mas o verme disse: Vá embora, saia. Mas sou seu amigo e vivo no reino celestial. E descreveu o reino celestial para ele. E o verme disse: Não, obrigado, estou muito satisfeito aqui no meu monte de estrume. Por favor, vá embora. Então, o ser celestial pensou: Bem, se eu conseguir agarrá-lo e levá-lo até o reino celestial, ele vai ver por si mesmo. Com isso, agarrou o verme e começou a puxá-lo. E quanto mais puxava, mais o verme se agarrava a seu monte de estrume. Adrian Bram, Who Ordered This Truckload of Dung? Tememos a mudança quando presumimos que ela será para pior. Somos mais motivados pelo medo da perda do que pela promessa de ganhos. Juntas, essas características geram nossa resistência à mudança. Sentimos que, mesmo que nossa situação atual não seja perfeita, é familiar e previsível, e isso nos reconforta. O problema está no fato de resistirmos às oportunidades em função desse medo, em resistirmos apesar de termos bons motivos para acreditar que a mudança será para melhor. Chefes ou colegas bem-intencionados nos impelem a aceitar a mudança. Quanto mais insistem, mais resistimos. Compreender essa nossa atitude nos ajuda a ser compassivos com aqueles que se apegam ao que é velho e familiar, resistindo ao novo e desconhecido. Num momento ou em outro, todos nós fomos o verme, confortável no seu cálido e aromático monte de estrume, alheio ao que a vida tinha a oferecer, receoso de se arriscar. Assim como perdoamos essa atitude em nós mesmos, precisamos perdoá-la nos outros. Permita que seus amigos e colegas sejam como são. Eles vão mudar quando puderem. Enquanto isso, a melhor maneira de convencê-los de que as mudanças são boas é mostrar como você mesmo se beneficia quando permite que elas aconteçam. Isso confere novo sentido ao conhecido ditado espiritual: seja a mudança que você quer ver no mundo. Como um Buda lida com a ansiedade, o medo e o estresse? Tudo que está unido se desfaz. Tudo que se ergue, cai. Todo encontro termina com a partida.
Toda vida acaba na morte. Udanavarga. Mencionamos que a impermanência é um dos principais fundamentos do budismo. Tudo se desmancha. Um corolário da impermanência é o anatta, literalmente, não eu. Tudo aquilo que prezamos e de que gostamos, até nós mesmos, é impermanente. Aparecemos e nos vamos, juntamente com tudo o que amamos. Não há como deter esse processo. Diante disso, como nos sentimos? Muitos sentem ansiedade, medo e estresse. Poucos conseguem encarar a mudança de frente. Quanto menos controle temos, mais nos ligamos às pessoas, aos lugares e às coisas a que somos apegados. Preocupamo-nos com a perda do emprego ou do dinheiro. A ansiedade faz com que percamos o sono e fiquemos irritados com entes queridos, e nos estressemos com coisas sobre as quais não temos controle agora e que não poderemos deter mais tarde. O Buda sabe. Ele já esteve no lugar onde estamos hoje. Viu os processos que descreveu na citação do Udanavarga. Conheceu a preocupação, o medo, a ansiedade e o estresse pelos quais as pessoas passam. Viu que não são esses processos que causam esses sentimentos. Compreendeu que o fato de não entendermos a verdadeira natureza da existência e da impermanência é que causa nossa dor e nossa agonia. Desejamos desesperadamente controlar o mundo à nossa volta, mas quanto mais tentamos, mais perturbados ficamos, recusando-nos a aceitar que não podemos controlar muita coisa. Tentamos encontrar uma base sólida na forma de um emprego seguro, dinheiro no banco, entes queridos que nunca nos deixarão na mão e nem nos abandonarão, e assim por diante. Somos movidos pelo medo e procuramos alguma coisa ou alguém que nos mantenha em segurança. Mas nossos esforços são inúteis. Mais cedo ou mais tarde, acabamos descobrindo que não existe no mapa um lugar chamado seguro. O professor contemporâneo de budismo Stephen Batchelor adverte-nos de que não devemos nos apegar a lugares. Estamos em um terreno sem chão. Ele está certo. Paz e serenidade não podem ser encontradas e preservadas em nenhum lugar. Emprego, dinheiro no banco, família, coração. A paz está em cada momento. Você deve descobri-la lá. A única segurança que você tem em seu emprego é sua capacidade de manter um emprego. Seu bem-estar emocional e espiritual é função de seu relacionamento consigo mesmo, inclusive sua dissolução contínua. Em última análise, não ganhamos nem felicidade nem paz. Quando aceitamos isso de fato, abrimos-nos para a paz que está disponível para nós a cada momento. Como uma pessoa conscienciosa deve reagir ao perder o emprego? Que nada é estático ou fixo, que tudo é fugaz e impermanente. Eis o primeiro sinal da existência. É o estado normal das coisas. Tudo está em processamento. Tudo. Toda árvore, toda folha de grama, todos os animais, insetos, seres humanos, prédios, coisas animadas e inanimadas. Está sempre mudando, momento a momento. Pena Chödrön, The Places That Scare You. Todo professor de budismo, todo sutra, todo livro novo sobre budismo volta incansavelmente à verdade central da anicca, a impermanência. E ela se aplica tanto ao ambiente de trabalho quanto a qualquer outro lugar. Não existe emprego nesse planeta que não possa, ou melhor, que não vá ser terceirizado, eliminado, mudado, cortado ou abolido. Algumas coisas ficam em suspenso, outras se vão de vez. Algumas vão para outros países e desaparecem. Outras evanecem em pleno ar. Naturalmente surgem novos empregos à medida que os antigos desaparecem, mas isso não proporciona muito consolo, pois os novos exigem habilidades, aptidões e conhecimentos diferentes do que se exigia no antigo. Para muitos, o mundo do trabalho é uma gigantesca dança das cadeiras. Damos voltas e mais voltas até a música parar, procuramos a cadeira mais próxima e nos damos conta de que ela foi removida. Eis o que o Buda diz se você perder sua cadeira. Primeiro, não leve a coisa para o lado pessoal. Todos os empregos são impermanentes. Seu emprego não é seu e nem de ninguém.
Ele surgiu sob condições que nada tinham a ver com você, e ele vai desaparecer quando as condições mudarem. Segundo, sente-se onde o amor está. Cerque-se de amigos e parentes que possam apoiá-lo e estimulá-lo nesses momentos difíceis. E faça isso por você mesmo. Quando os budistas praticam metta, que é o envio de benevolência para o mundo, começam fazendo-o para si mesmos. Terceiro, valha-se de recursos espirituais que o ajude a enfrentar a dor de perder o emprego. Medite, reze, leia livros inspiradores, procure mestres espirituais, junte-se a uma comunidade espiritual, passe algum tempo junto à natureza, ouça música ou toque um instrumento. Faça um diário de suas emoções. Mestres e tradições vêm acumulando esses tesouros para você há 4.000 anos. Agora você está com tempo livre. Esta é a sua chance de ir atrás. Quarto, lembre-se, assim como os empregos vêm e vão, o desemprego também. A impermanência pode ser sua amiga. Junto com o velho emprego, abra mão de premissas, limitações e condicionamentos adquiridos no mundo profissional. Torne-os impermanentes. Agora você está aberto, pronto para reagir quando a música recomeçar. O Buda tem algum conselho sábio sobre mudança de carreira? Na verdade, nada morre, disse-lhe. Tudo se transforma em outra coisa. Tudo está sempre mudando de forma. Lembra-se da abóbora que apodreceu na terra do seu jardim? Brotaram tomates no lugar onde ela estava. Esse passarinho vai voltar para a terra e se transformar em flores de lavanda e borboletas. Anne Cushman, What is Death, Mommy? Em The Best Buddhist Writing, 2006. O Buda mudou de carreira de um modo importante 3 vezes antes de descobrir uma atividade na qual se encontrou. E essas mudanças foram sensivelmente para baixo. Em sua primeira carreira, ele era o herdeiro aparente dos negócios da família. Gerir um feudo do reino Kossalan. Uma atividade tranquila. E os mitos tornaram-na ainda mais atraente. Protegido de toda a duca em seus palácios e jardins, o melhor em tudo aquilo que fazia. Era um daqueles sujeitos fantásticos, pelos quais os chefes ficam encantados. Não tinha como errar. Porém, mesmo para o garoto dourado, tudo desmoronou. Como a maioria dos garotos dourados, ele acabou descobrindo que seu pequeno mundo não equivalia à realidade. No mito, Siddhartha, ele ainda não era o Buda, vê um doente, um idoso, um morto e um asceta. Na nossa vida, vemos grupos disfuncionais, pessoas insistindo até serem nomeadas, pessoas em empregos monótonos ou sem futuro e pessoas pedindo as contas. Então, ele mudou de carreira pela primeira vez, saiu de seu emprego e abriu mão da promessa de se tornar CEO. Tornou-se um bhikkhu, palavra pali que significa monge. Literalmente, porém, significa mendigo. E isso, amigos, é a coragem de começar lá embaixo. Ele procurou mentores e professores espirituais para lhe mostrarem um caminho para o despertar espiritual. Infelizmente, eles não conseguiram fazê-lo. Apresentaram-lhe austeridade, meditações, automortificações e ele se mostrou muito hábil em tudo isso. Chegou a atrair um pequeno grupo de 5 discípulos, que o seguiram pensando que ele era o melhor, o que de fato era. Mas para quê? Ele teve um sucesso glorioso em sua segunda carreira, sob qualquer parâmetro, menos o dele. Jejuava e meditava melhor do que qualquer um, mas não conseguia resolver a questão da causa do sofrimento. Por isso, desistiu mais uma vez. Ele comeu um pouco de arroz que um camponês lhe ofereceu e seus discípulos se afastaram. Para eles, para a multidão, ele havia abandonado o caminho correto. Para ele mesmo, começava a sua terceira carreira, buscador independente. E quando descobriu este novo caminho, o caminho do meio, descobriu rapidamente as respostas para suas perguntas. Sentou-se sob a árvore Bodhi e meditou, determinando a vasculhar seu íntimo e as respostas que não conseguira descobrir em circunstâncias externas. Começou a ensinar
e só parou com seu último alento. Nesse caminho, Siddhartha fez as mesmas coisas que qualquer pessoa sagaz que muda de carreira teria feito. Primeira, largar uma carreira que faz com que você se sinta mal. A vida é curta. Seguir em frente e procurar alguma coisa nova e ficar tentando isso até descobrir o que funciona para você. Segunda, ouvir os conselhos de pessoas que gostam de você, como seus pais, e de especialistas, como professores espirituais, mas sem obedecê-los cegamente. Confrontar aquilo que dizem com a intuição de seu coração, para decidir que caminho é o certo para você. Pensar por conta própria, como fez Siddhartha. Terceira, reservar algum tempo para se conhecer. Descobrir o que o motiva. Saber o que faz você realmente feliz, não superficialmente, mas profundamente. Isso leva tempo e exige uma atenção concentrada. Não fugir do assunto. Faça-se perguntas sérias. Quarta, tendo descoberto o que deseja, agir. Não se apegar a situações que fazem com que se sinta mal, em nome dos desejos de familiares ou do dinheiro. Não vender sua alma em troca de um salário ou da aprovação alheia. Seguir seu próprio caminho. Acha que foi fácil para Siddhartha abandonar sua primeira carreira rumo ao desconhecido absoluto, abrindo mão de tudo o que conhecia? Ah, mas ele era o Buda. Foi isso que você disse? Ainda não. Ele era como nós, um sujeito infeliz que sabia que a vida deveria ser mais do que aquilo. O que você pode fazer para encontrar um trabalho novo, consciencioso? Nunca é tarde demais. Mesmo que você vá morrer amanhã, mantenha-se reto e consciente e seja um ser humano feliz hoje. Se você mantiver uma postura feliz no seu dia a dia, vai acabar atingindo a felicidade suprema da iluminação. Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire. O Buda era um professor prático. Ele não gostava de coisas do tipo recompensas no céu, tudo bem, uau. Um meio de vida correto faz parte do caminho óctuplo. Vamos ver como ele poderia orientar você a encontrar esse modo de vida. Primeiro, mantenha contato com sua rede de colegas, amigos e familiares. A interdependência é um ensinamento budista tão importante quanto a impermanência. Até os monges precisam viver em comunidade, em relacionamentos, em parcerias, em conexão com outras pessoas. Você interage com essas pessoas. Faça com que saibam de sua situação. Segundo, procure um trabalho, não um emprego. A natureza do trabalho vem mudando há muitos anos, passando de uma atividade de tempo integral para um trabalho em projetos ou trabalho de portfólio, no qual as pessoas são contratadas para contribuir num projeto, e depois que o projeto é concluído, seguem seu caminho. Na área de construção civil e da indústria do entretenimento, as pessoas fazem isso há anos. Ainda há muito trabalho para ser feito. É que ele é, digamos, impermanente. Terceiro, não procure segurança, procure oportunidades. A segurança é uma ilusão, produzida pela mente que anseia por ficar em terreno firme. Isso não existe. A vida é arriscada e perigosa. Respire, sinta seu medo. Agora saia e viva normalmente. Quarto, procure oportunidades para servir aos outros. Ofereça-se para ajudar as pessoas de todas as maneiras que puder. Invista no banco interpessoal. Você precisa fazer depósitos no banco antes de poder fazer saques. E isso se aplica tanto ao banco interpessoal quanto ao financeiro. Quando é que você vai começar a investir? Quando estiver ocupado com um trabalho novo? Invista seu tempo agora. Quinto, pense em fazer algum trabalho voluntário. É fácil se deixar levar pela autopiedade e pela depressão quando você está procurando um trabalho. Como aconselhamos em outra resposta, quando você se sentir desanimado, anime os outros. É espantoso ver como isso funciona. O compromisso de ajudar outras pessoas mantém você longe do poço da piedade e envolvido com o mundo. E às vezes, um trabalho voluntário leva a um trabalho pago. Nunca se sabe.
Só você sabe que está sendo um bodhisattva. Isso já é muito bom. E como você talvez acredite naquela coisinha chamada karma, será que precisamos dizer mais alguma coisa? Como você pode cuidar de si mesmo em tempos difíceis? Conhecendo-se, você consegue conhecer a natureza humana. Então, você desafiará velhos padrões engessados que ainda são compartilhados por toda a raça humana. A compaixão pelos outros começa pela bondade que temos para conosco mesmos. Pema Chödrön. Start where you are. O cuidado pessoal adequado é importante o tempo todo, mas principalmente em épocas de mudança, estresse, confusão, perdas e dor. Você não pode curar o mundo enquanto não estiver, no mínimo, capaz de andar. Comece com o que é básico. Durma o suficiente, beba água, coma alimentos saudáveis e exercite-se um pouco, nem que seja dando voltas no quarteirão. O cuidado pessoal básico não requer muito tempo e nem muito dinheiro, mas exige que você se considere merecedor. E você é. Em tempos difíceis, é tentador nos consolarmos com petiscos baratos e outros prazeres indesejáveis. Voltamo-nos para o álcool, doces, televisão, compras, maneiras rápidas para nos aliarmos da dor. Mas, como uma mãe firme, o Buda nos guia, suavemente, é claro, sempre suavemente, mas com firmeza, e nos afasta dessas distrações. Assim como uma mãe deve cuidar de seu único filho, devemos cuidar de nós mesmos. Sim, um chocolate ou um programa ordinário de TV servem para aplacar os sentidos quando estamos doentes. Mas depois, devemos dar tempo para uma boa sopinha saudável e um bom livro. Procurar conforto é natural e normal em épocas de aflição e dor. Mas, em última análise, a única maneira de nos livrarmos da dor é através dela. A maior gentileza que podemos fazer para nós mesmos é nos curarmos. Afinal, muitos outros precisam de nossos cuidados. Parte 2. Cultivando relacionamentos conscienciosos no trabalho. Quando despertado por todas as coisas, a separação entre você e os outros se desfaz. Dogen Zenji, Genjo Kuan. O inferno são os outros, escreveu o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Ele estava metade certo. A outra metade diz: o céu também são os outros. Trabalhar numa organização implica necessariamente em trabalhar com outras pessoas. Colegas, chefes, clientes, fornecedores, o público. Nossos relacionamentos com as outras pessoas é que nos dão a maioria de nossas dores de cabeça. Mas esses relacionamentos também podem nos proporcionar muita alegria. Sabe-se que alguns banqueiros costumam dizer: este seria um ótimo lugar para trabalhar, não fosse pelos clientes. Às vezes, os funcionários das universidades comentam: este seria um ótimo lugar para trabalhar, não fosse pelos estudantes. Editores de audiolivros, não os nossos, é claro, não, nunca, volta e meia murmuram: este seria um ótimo lugar para trabalhar, não fosse pelos escritores. Onde quer que você trabalhe, certamente consegue identificar grupos de pessoas que dificultam sua vida. Chefes reclamam dos funcionários, funcionários reclamam dos chefes. Não é curioso? Todos parecem achar que o problema são os outros. Mesmo assim, muitos que trabalham em casa reclamam que sentem falta é das outras pessoas. O que fazer? Aparentemente, não conseguimos viver com os outros, mas tampouco podemos viver sem eles. Woody Allen resumiu muito bem o problema no final de seu filme Annie Hall, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, quando virou-se para a câmera para comentar uma velha piada. O sujeito procura o psiquiatra e diz: doutor, meu irmão é doido. Ele acha que é uma galinha. E o médico diz: bem, e por que você não diz a verdade para ele? O sujeito responde: até poderia, mas eu preciso dos ovos. Bem, acho que é isso que achamos dos relacionamentos. Sabe como é? São totalmente irracionais, malucos e absurdos.
mas creio que continuamos a nos relacionar, pois a maioria precisa dos ovos. O Buda compreendeu esse dilema, e boa parte de seus ensinamentos trata da maneira de viver em comunidade com outras pessoas, de como podemos trabalhar juntos em organizações, conseguindo os ovos de que precisamos sem magoar os demais nesse processo. As páginas a seguir vão ajudar você a atingir essa meta difícil, sem ter de pisar em ovos. O Buda nos ensina que, na verdade, existimos apenas em nossos relacionamentos. É por isso que seu poder é tão grande. É por isso que eles podem ser o céu ou o inferno para nós. Os relacionamentos são eternos, nós não. Seja na escolha de líderes, na formação de equipes, no treinamento de funcionários ou na cessação de conflitos. Estamos criando relacionamentos, estamos trabalhando através dos relacionamentos. Os ensinamentos do Buda podem transformar esses relacionamentos no próprio caminho do despertar. Capítulo 1. O trabalho com outras pessoas. Unidade na diversidade. Como a atenção nos ajuda a conviver com os outros? Ele dá aquilo que é querido, faz aquilo que é difícil, tolera o que é doloroso, admite seus segredos, preserva-os dos outros, ajuda quem necessita e nunca rejeita os arruinados. Anguttara Nikaya 7.35. O caminho que conduz ao trabalho consciencioso não é definitivamente o mais fácil e nem o mais suave. O Buda sabe que, para superar o sofrimento e encontrar a felicidade, precisamos abrir mão de muitas das coisas que, à primeira vista, parecem bem naturais. Como humanos, nossa tendência é procurar a maneira mais fácil de fazer as coisas, apegarmos-nos àquilo de que gostamos, evitarmos a dor, ocultarmos nossos segredos dos outros e evitarmos pessoas de status inferior ou que se arruinaram em virtude de alguma circunstância da vida. Entretanto, se seguirmos essas tendências, não iremos cultivar bons relacionamentos com nossos colegas de trabalho. O local de trabalho será do tipo procurando pelo número 1 e todos vão se sentir mal. Se quero manter bons relacionamentos com os colegas, devo seguir a orientação do Buda da melhor maneira possível, dando aos outros mesmo quando me sinto egoísta, assumindo tarefas árduas que precisam ser feitas, tolerando situações difíceis sem reclamar, sendo honesto, admitindo meus erros e pedindo ajuda, mantendo as confidências que compartilham comigo e sendo leal com amigos que podem estar passando por algum escândalo ou desgraça. Se quero receber tais coisas dos outros, preciso dá-las antes. O que o Buda diria sobre a regra de ouro? Philip perguntou a Suzuki por que os japoneses faziam xícaras tão finas e delicadas e se quebravam facilmente. O problema não está em sua delicadeza, mas no fato de você não saber manuseá-las. Você precisa se ajustar ao ambiente, e não o contrário. David Chadwick, To Shine One Corner of the World. O Buda compreendeu o ego e nossa tendência a nos considerarmos como parâmetro para avaliar e julgar a tudo e a todos. Nosso ego é um parâmetro conveniente, mas é impreciso, pois tudo que for diferente parecerá defeituoso. A intenção por trás da regra de ouro é boa. Tratar os demais do modo como queremos ser tratados costuma gerar bons relacionamentos. Mas há uma falha importante nesse raciocínio. Presume que todos são como você. Basta olhar para sua família para perceber que não é bem assim. Certamente os seres humanos são tão diferentes quanto flocos de neve. Podem parecer os mesmos à primeira vista. Mas quando olhamos de perto, descobrimos diferenças notáveis. O Buda poderia sugerir trocarmos a regra de ouro pela pedra preciosa tripla. Trate os outros tal como eles querem ser tratados. Em vez de criticar a xícara de chá por ser frágil demais, pense em mudar a maneira como você segura a xícara. Em vez de julgar os outros como diferentes,
e, portanto, difíceis, pense em descobrir mais a respeito deles, para que o relacionamento seja realmente mútuo. Num mercado global, com uma força de trabalho pluralista, flexibilidade e adaptabilidade não são opções, são práticas fundamentais. Com efeito, há uma versão budista da regra de ouro. Não fira os outros de maneiras pelas quais não deseja ser ferido. Udana Varga 5.18, 139. Aquilo que queremos varia imensamente, mas o que desejamos evitar é mais ou menos igual no mundo todo. Por isso, seja mais modesto ao exportar seu egoísmo e ajuste-se ao ambiente. O fato de ser Buda no trabalho vai me permitir influenciar os outros? Ele tem uma enorme eloquência para falar de verdades profundas. É extremamente hábil para explicar posições e conciliar extremos. Sua eloquência é incessante, seu intelecto seguro, irresistível. Vimalakirtinirdesha, Sutra 5. Pense em alguém que você conhece no trabalho e que é muito influente. Alguém que os outros ouvem e respeitam. O que faz essa pessoa ser influente? A menos que ela faça parte da família do chefe, sua influência se dará por dois motivos: competência e caráter. Respeitamos uma pessoa porque ela é competente, hábil em seu trabalho. É talentosa, esperta e bem treinada e produz resultados. Também a respeitamos porque ela tem bom caráter. É honesta, compassiva, trabalha bastante, é responsável e ética, toma iniciativas e é uma boa pessoa. Para ser influente, você precisa ter competência e caráter. Precisa conhecer seu trabalho e fazê-lo bem feito. E deve ser visto como alguém íntegro de forma consistente, fazendo aquilo que diz. Para arrematar tudo isso, se você consegue desenvolver a capacidade de se expressar consistentemente, ninguém conseguirá detê-lo em sua carreira. Sua influência será irresistível. Se você não sabe se expressar tão bem quanto gostaria, talvez seja a hora de se filiar aos Toastmasters, ou, nesse caso, talvez aos mestres taoístas. Será importante fazer algo a mais pelos outros? Dar de si é a mais elevada expressão da boa vontade do poderoso. Até a areia dada em ingênua ignorância é um bom presente. Como seu efeito é bem grande, nenhum presente dado de boa fé para alguém que o recebe dignamente é pequeno. Jata Kamala 3.23. O Buda ensinou, num nível profundo, aquilo que temos ouvido há anos. O que vale é a intenção. A mente importa. A mente generosa sempre encontra alguma coisa para dar. Chefes espertos sabem que o que motiva as pessoas é o reconhecimento. A dádiva de um sorriso, algumas palavras apropriadas num elogio público, um pequeno presente, podem fazer com que as pessoas se sintam queridas e reconhecidas. Presentes mais substanciosos também podem ser bastante eficazes, desde que dados de boa fé. Mas tome cuidado. Pequenos presentes e lembrancinhas podem sair pela culatra quando parecem condescendentes, superficiais ou manipuladores. Para ser eficaz, o presente deve ser significativo para quem o recebe. Do contrário, os empregados podem perceber a intenção por trás deles e se tornarem cínicos. Empregados espertos sabem que também têm o poder da dádiva. Fazer algo a mais pelos clientes gera fidelização e faz com que o cliente volte e recomende a empresa. Fazer algo a mais pelos colegas é uma forma de investir no banco interpessoal. Assim, quando precisar de ajuda, poderá contar com a boa vontade deles. Presentes como atenção, preocupação e interesse são formas poderosas de formar relacionamentos com os outros, e ir um pouco além gera confiança, espírito de equipe e moral forte. Há milhares de maneiras de fazer um pouco mais pelos outros. Leve flores de seu jardim e dê-as para alguém. Pergunte ao colega que parece estressado ou agitado se pode ajudá-lo de algum modo.
Dê a seu chefe um artigo que você acha que pode interessá-lo. Acrescente um item extra quando um cliente fizer uma compra vultosa. Acrescente um item extra quando um cliente estiver com algum problema. Ofereça-se para ficar até mais tarde para ajudar a cumprir um prazo importante. Mostre interesse pela família dos colegas. Mostre que você os valoriza como pessoas. Envolva-se em atividades e programas patrocinados pela empresa, como Junior Achievement, United Way, doações de sangue, filiais locais dos clubes Boys and Girls e assim por diante. Fazer algo a mais é sempre bom, não só para outra pessoa, como para você mesmo. São gestos de estima. Como lidar conscienciosamente com os padrões diferentes que, em geral, usamos para nos confrontar com os outros? Os erros e defeitos dos outros são tão evidentes, mas os nossos são difíceis de ver. Dhammapada 252. Você já percebeu que usamos um padrão duplo quando comparamos o comportamento de alguém com o nosso? Ah, sim, você percebe isso quando os outros o usam. Mas é este o motivo pelo qual não o percebemos em nós mesmos. Julgamo-nos por nossas intenções, mas julgamos os outros por seu comportamento. Isso não é justo. E o Buda nos adverte para não fazê-lo, tal como Jesus. Ver Mateus, capítulo 7, versículo 3. Nós nos enganamos. Os outros cometem erros. Pense a respeito. É por isso que julgamos tão rapidamente os defeitos e erros alheios. É muito fácil percebê-los. Não lhes damos crédito algum por suas boas intenções, pois não podemos ler suas mentes. Mas, no que concerne a nosso próprio comportamento, sabemos que visamos o bem e nos recompensamos por isso. Não foi esta a minha intenção. Não queria que isto acontecesse. Tentamos envolver nossos erros com propósitos puros e esperamos que os outros nos compreendam e perdoem. Mas isso provém, repetimos, da ilusão de que as pessoas estão separadas umas das outras, quando, na verdade, estamos todos interligados, conectados. Se um dia chegarmos a perceber que não estamos separados, esse padrão duplo vai desaparecer. Até lá, o Buda sugere que devemos dar aos outros o benefício da dúvida. Assim como você se dá crédito, dê-os aos outros. Há algum problema em ter um cônjuge no trabalho? Tanzan e Ekido estavam caminhando por uma estrada enlameada, sob a chuva. Ao chegarem a uma curva, viram uma bela mulher num kimono de seda, incapaz de atravessar a lama. Venha, disse Tanzan, e carregou-a. Ekido não falou nada até a noite. Como não conseguiu se conter, perguntou: Nós, monges, não tocamos em mulheres, especialmente as bonitas. É proibido. Por que você a carregou? Tanzan respondeu: Eu a deixei do outro lado da estrada. Você ainda a está carregando. The Book of Sand and Stones. O livro de areia e pedras. Caso 14. Quando homens e mulheres passam muitas horas trabalhando juntos, às vezes formam-se amizades íntimas. Pares e pessoas que se veem unidas por interesses comuns, deveres e responsabilidades similares e até sofrimentos, compartilhados num ambiente corporativo competitivo ou enfrentando junto um chefe difícil. É compreensível o fato de esses pares desenvolverem uma camaradagem que vai além do perfil típico de coleguismo. Mas será que isso é bom? A história que apresentamos nos dá a resposta. O que importa é aquilo que acontece em sua cabeça. Você pode ser equido e seguir as regras, ficando repleto de dukkha. Mas também pode ser Tanzan, menosprezar as regras e livrar-se de dukkha. Não há nada de intrinsecamente bom ou mal em tocar numa mulher. Não há nada de intrinsecamente bom ou mal em ter um cônjuge no trabalho, além de um cônjuge em casa. A validade dessas ações depende de nossas intenções e interações. Se você for capaz de manter uma amizade especial com um colega, sem que isso ameace ou prejudique seu amor e sua dedicação a seu cônjuge, não há problema.
O fato de ser consciencioso faz de você um ouvinte melhor? Aquele que não ouve cresce como um touro. Seus músculos incham, mas não seu cérebro ou sua sabedoria. Dhammapada 152. Deus nos enviou 2 ouvidos e apenas uma boca. Deveríamos usá-los nessa proporção. Muitos líderes de sucesso repetem isso, e seu sucesso é testemunha do valor do ditado. A habilidade mais subdesenvolvida e menos utilizada em organizações de todos os tipos e tamanhos é a arte de ouvir. É espantoso o que podemos aprender, como podemos ficar mais espertos simplesmente ouvindo. O Buda diz que não nos tornamos sábios falando, tornamo-nos sábios ouvindo. Você acha que o Buda passou os anos que conduziram a sua iluminação falando ou ouvindo? Ao ouvir individualmente, você aprende com os outros. Ao ouvir em grupo, quando todo o grupo ouve com atenção, aprendemos mais ainda. Por exemplo, em práticas de conselho inspiradas nos nativos norte-americanos, nas quais os participantes se comprometem a ouvir sempre, enquanto os outros falam, e com isso não conseguem pensar antecipadamente em suas próprias palavras, aprendemos sobre os outros, aprendemos sobre nós mesmos e aprendemos quem somos juntos, como um grupo. Ouvir de verdade liberta você de maneiras totalmente novas. Como um Buda recebe um feedback negativo? Quando recebo palavras produtivas que não foram buscadas, que me aconselham de forma útil e habilidosa, devo aceitá-las com gratidão, sempre procurando aprender com todos. Bodhicharyavatara 5.74. Se há uma coisa que a maioria das pessoas detesta, é uma crítica ou um conselho que não foi solicitado. Magoa nossos sentimentos. Não estamos preparados para ouvi-lo. Não pedimos o feedback alheio e somos tomados pelo ressentimento. Tendo como raiz essa postura mental negativa, a raiva fervilha. Com isso, o conselho inesperado não nos ensina muita coisa. O compassivo monge e estudioso Shantideva diz que devemos abrir mão do ego para perceber que há valor em ouvir o feedback dos outros, principalmente quando não pedimos por ele. Se cedermos à mágoa, não vamos aprender com ninguém. Mostrando-nos gratos, aprendemos com todo mundo. Se quisermos mesmo ser sábios, vamos considerar todos como nossos professores. As lições mais importantes que precisamos aprender podem vir das fontes mais improváveis. Ouça com atenção quando alguém lhe der um conselho. Pode ser o Buda falando com você. O truque para treinar colegas. Eu não deveria mostrar a estrada apenas com um dedo, e sim usando um gesto respeitoso, estendendo meu braço. Deveria indicar o caminho à frente. Bodhicharyavatara 5.94. A coisa mais importante a se ter em mente quando treinamos ou ensinamos alguém é o respeito. Acima de tudo, você deve respeitar o aprendiz e o fato de que ele está no ponto em que está em sua própria carreira e caminho espiritual. Se for ensiná-lo, deve encontrá-lo no ponto onde ele está. Então, você poderá convidá-lo a percorrer o caminho, aprendendo aquilo que está se propondo a ensinar-lhe. Não lhe diga o que fazer. Convide-o a fazer o que você está sugerindo e demonstrando. Quando compartilhar seus conhecimentos, projetando uma energia autêntica, seus aprendizes vão querer aprender com você. Bem, na maioria das vezes, todo aprendiz tem o poder de concordar ou de se recusar a aprender. O professor não pode controlar isso. Tanto BJ quanto Franz têm muita experiência com aprendizes que não cooperam. Se somos sábios, identificamos e respeitamos as opções de nossos aprendizes, até a opção de chegar atrasado, de ser rude, de faltar e assim por diante. Se quiser ajudar outras pessoas a trilhar a estrada do trabalho consciencioso, convide-as. Não conte a elas. Às vezes, esse caminho é árduo.
Quando você transmite em seus ensinamentos seu próprio compromisso com o aprendizado, está respeitando tanto o aprendiz quanto o processo. Se o aprendiz não reage, você ainda tem a tarefa de ensinar pela frente. Seja impecável e ainda encontrará satisfação nesse trabalho. Como podemos criticar de maneira construtiva? Criticando alguém, o professor espera ensinar. É tudo. Professor Zen Bankei, Dialogues. Durante anos, Bankei treinou o cultivo de sua mente de Buda e, naturalmente, também foi professor. Ele sabia como é difícil mudar e como é difícil ajudar quem precisa de ajuda para mudar. Sabia que nesse processo há momentos em que a crítica é necessária, e aqui ele nos diz como fazê-la. Seu ensinamento é tão simples, mas muito poderoso. Ao criticar alguém, o professor sempre espera ensinar. É isso. O professor nunca critica para reforçar seu argumento, para demonstrar sua argúcia ou para estabelecer sua própria superioridade. Ele só critica para ensinar. Se você, ao fazer uma crítica, não puder manter sua mente no ensinamento, não deve criticar. Quando sentir o impulso de criticar, pergunte-se: estou a ponto de ensinar alguma coisa? Estou livre de qualquer motivação que não seja o ensino? Você pode estar ensinando a pessoa que está criticando ou alguém que precisa aprender, e sempre deve estar se ensinando, aprendendo com suas ações. Mas a menos que sua resposta seja um honesto e imediato, sim, a crítica é apenas para ensinar, controle sua língua. Naturalmente, toda essa discussão implica que a pessoa que recebe sua crítica deve estar aberta e receptiva a ela. Não menospreze isso. Não presuma que todos estão interessados em aprender com sua visão e seus comentários. Não assuma o papel de professor com todos que você conhece, e muito menos o papel de crítico. Isso se aplica em especial a seus colegas e chefes. Se você é supervisor ou gerente, seu papel consiste em criticar seus funcionários caso isso os ajude a melhorar. Com os outros, porém, será prudente perguntar antes. Tenho algumas observações que podem ajudar você. Gostaria de receber um feedback? Se disserem que sim, pode criticá-los e ajudá-los a aprender. Se disserem que não, esqueça o assunto. Ser Buda no trabalho incentiva a responsabilidade pessoal dos outros? Não olhe para os erros dos outros, cometidos ou não. Veja aquilo que você mesmo fez ou não. Dhammapada 50. Um ensinamento ao qual o Buda sempre voltava é que somos responsáveis por nossa própria vida. Em toda situação, podemos escolher o papel de vítimas e culpar os outros, ou podemos assumir o problema e, com isso, a responsabilidade pela solução. O Buda é sábio ao enfatizar que somos impotentes para mudar os outros. Na verdade, só conseguimos mudar a nós mesmos com um esforço concentrado. Não é bom focalizar os defeitos e falhas dos outros quando não estamos em posição de fazer alguma coisa a respeito. Não vamos nos distrair. Para a maioria de nós, há muito trabalho a ser feito com relação a nós mesmos. É melhor varrer nosso próprio lado da rua e deixar os outros cuidarem do lado deles. Assumir a responsabilidade pessoal é a melhor maneira de servir de exemplo e de estimular os outros a fazerem o mesmo. Foi o que o Buda fez. Ele viveu a vida com plena responsabilidade e um dia viu-se completamente cercado por pessoas que queriam viver da mesma maneira. Se você vive com responsabilidade pessoal e os outros gostam dos resultados que você tem obtido, vão imitá-lo e também assumirão responsabilidades. Você vai influenciar os demais por meio de um processo de atração e osmose, e não por meio de repressão ou catequização. Como ajudar amigos e entes queridos a lidar com mudanças inesperadas? A conscientização precisa ser ativada. Após a visão, deve vir a ação. Do contrário, para que serve a visão? Devemos nos manter cônscios dos verdadeiros problemas do mundo. Depois, com a conscientização, saberemos o que fazer
e o que não fazer para ajudar. Thich Nhat Hanh, Peace is every step. Compreender o processo de mudança é imensamente útil para as pessoas que passam por ele. Se sabemos que há 5 estágios previsíveis em nossa reação emocional e psicológica à mudança, conseguimos tolerar melhor a dor, sabendo que ela não vai durar para sempre. Quando acontece uma mudança significativa na vida, o primeiro estágio de nosso processo de reação é o choque, que abre espaço para a negação. Isso não está acontecendo, pensamos. Ou, isso não podia acontecer comigo. À medida que o choque se vai e saímos da fase de negação, o estágio seguinte é o da raiva, da frustração, da mágoa. Como deixaram isso acontecer? Reclamamos uns com os outros. Isso não é justo, lamentamos. Odeio isso. Dizemos para alguém que ainda esteja disposto a ouvir. Depois que damos vazão à nossa raiva e à sensação de traição, nosso torvelinho esgota seu curso e entramos no terceiro estágio da mudança, a resignação. Nela, atingimos o fundo do poço emocional. Sentimos-nos fatigados, entregues a uma melancólica aceitação e talvez a depressão. É inútil resistir. A mudança lamentada é um fato consumado e não há nada que possamos fazer. Mas a mente não consegue ficar imóvel por muito tempo. Começamos a passar para o quarto estágio da mudança, exploração e experimentação. Bem, talvez eu deva experimentar isso, pensamos. Ou, será que consigo fazer isto funcionar? Ou então, talvez isso não seja tão ruim quanto eu imaginava. Com esses pequenos passos à frente, começamos a olhar para cima. Imaginamos a luz no fim do túnel. Quando nossa vista se ilumina, nossas visões também ganham vida. Fazemos experiências com passos hesitantes na nova realidade com que nos defrontamos. É como sair da caverna de Platão. Experimentamos algumas coisas. Algumas funcionam, outras não. Mas prosseguimos até chegarmos ao estágio final da mudança. A revitalização. Ajustamo-nos àquilo que aconteceu e nos dedicamos a um novo futuro. A vida, algo que acabamos percebendo por sinal, é boa. Esses 5 estágios são os mesmos para todos, mas cada indivíduo os percorre em seu próprio ritmo. Para ajudar as pessoas a passar por esse processo, precisamos respeitá-las enquanto avançam por esses estágios previsíveis da mudança. O que podemos fazer para ajudar? Comecemos pela compaixão. Deixemos os outros sentirem essa dor. Isso é fundamental. Quando uma pessoa sofre, primeiro nos movemos para reconfortá-la. Testemunhamos e damos validade a seus sentimentos. Depois, extravasamos nossa compaixão no contexto da sabedoria. Dizemos que ela não está louca, que suas emoções são normais, corretas, e que ela pode esperar o processo que descrevemos antes. Sendo conscienciosos, saberemos como ajudar. Graças a nosso próprio trabalho, estamos preparados para ajudar os outros a fazerem o seu. Podemos fazer muito para ajudar nossos colegas, amigos e familiares no processo de mudança. Somos todos agentes de cura feridos. E compartilhando nossa jornada pessoal através da dor da mudança, podemos ajudar os demais em sua jornada. Capítulo 2. O trato com pessoas difíceis. Ver todos os seres como Buda. Como pessoas conscienciosas lidam com gente rude. Em função de nossas próprias mentiras e mexericos, defrontamo-nos com trabalhadores ruins e com gente rude. Sejam eles nossos alunos, nossos ajudantes ou nossos empregados, discutem conosco. Discordam sem nem mesmo prestarem atenção em nós. Fingem que não entendem até repetirmos as coisas 2 ou 3 vezes. Então, ficam zangados com nossa postura e retrucam, fazendo seu trabalho em ritmo bem lento. Finalmente, quando terminam, não voltam para nos avisar,
mantendo-se rancorosos e zangados. Dzogchen Kungsan Lama, 83. Como foi que essa situação horrível aconteceu conosco? Por que o mundo é tão injusto? A resposta do Buda gira o ponteiro em sua direção. Quer saber por que todos lhe estão tratando mal? É que você começou tudo isso há muito tempo. Todos conhecem um ditado: aqui se faz, aqui se paga. Ele não se aplica apenas aos outros, aplica-se a você. Foi a sua hostilidade, sua própria deslealdade, a causa do ciclo que levou à situação atual. Sim, nós sabemos, não era bem esta a resposta que você queria ouvir. Talvez você nem se lembre de como tudo começou. Talvez ache que nunca destratou essas pessoas. Talvez você até tenha razão. Mas pode dizer sinceramente que nunca mentiu numa situação profissional? Pode afirmar que nunca fez uma fofoca sobre alguém e nem disse coisas que magoaram um colega? Cremos que não. Não há inocentes entre nós. As pessoas são rudes conosco porque em algum momento fomos rudes com os outros. Os outros são nossos espelhos. Certo. Então o Buda explica por que você se defronta com esses relacionamentos difíceis. E o que você pode fazer? A resposta é muito simples, mas também muito difícil. Você começou esse ciclo de negatividade, você vai terminá-lo. Quando se defrontar com a raiva, mostre compaixão. Quando encontrar a desatenção, lide com aquilo que as pessoas estão realmente pensando. Quando estiver diante de atrasos, mantenha-se consciente de suas reações a esses inconvenientes. Quando lhe disserem não, obrigado, lembre-se de que sua recompensa está exatamente nessa lição. Não é tão fácil. Sim, concordamos. Mas não é algo que dure para sempre. E mantendo-se consciente, você pode mudar drasticamente seus caminhos futuros. Lidar com uma pessoa estúpida pode ser a preparação perfeita para as etapas seguintes de sua carreira. Nunca sabemos se e como alguma coisa dolorosa pode se transformar numa bênção mais tarde. Não ceda à sua raiva ou à dos outros. Fique calado e, sem nem mesmo saber a razão, assuma a responsabilidade. Esse é o caminho do Bodhisattva. Como lidar com colegas que mentem? Os animais expressam seus verdadeiros sentimentos em seus gritos. Só os humanos são suficientemente sagazes para ocultar a verdade. Jatakamala, 22:19. A capacidade humana de autoconsciência é tanto uma bênção quanto uma maldição. Sentimos e ainda temos a capacidade de ficar fora de nós mesmos para nos percebermos sentindo alguma coisa e de escolher se queremos que os outros saibam ou não. Em outras palavras, temos sempre a opção de expressar nossos pensamentos e sentimentos ou de expressar algo diferente. Essa capacidade de dissimular causa muitos problemas no trabalho. As pessoas mentem no trabalho quando acham que precisam ocultar a verdade. Podem pensar que, se discordarem do chefe, isso vai prejudicar sua carreira. Se mencionarem alguma fragilidade numa ideia surgida em reunião, vão ser rotuladas como sem espírito de equipe. Essas crenças nos ensinam a mentir. Como resultado, temos organizações inteiras repletas de pessoas que mentem umas para as outras. É difícil ser consciencioso e atento se você precisa mentir sobre aquilo que vê e pensa. O Buda mostraria compaixão diante de tanta mentira. Ele sabe que colegas que mentem não são maus sujeitos. É que viveram durante tanto tempo num ambiente de mentiras que ficaram cegos para o fato de que isso os prejudica. As pessoas costumam ter pontos cegos que as impedem de perceber como suas ações são autodestrutivas. O Buda incentivaria os líderes a transformar suas organizações, recompensando as pessoas que dizem a verdade, por mais amarga que seja, e não recompensando mentiras, por mais doces que sejam. Ele diria aos trabalhadores que não devem vender sua integridade em nome de um salário. Nenhum salário vale tanto. O Buda sugeriria que todos imitassem a clareza dos animais,
dizendo o que sentimos e sentindo o que dizemos. Como lidar com bajuladores? O bajulador é um inimigo que finge ser amigo em 4 fases. Ele concorda com aquilo que você fez no passado, ele concorda com todos os seus planos para o futuro, ele faz promessas vazias para obter favores. Então, quando pode de fato fazer alguma coisa, ele simplesmente diz que não pode. Diga Nikaya 31. A maioria de nós já conheceu os bajuladores no trabalho. Ficam tão ansiosos para agradar, tão desesperados para serem queridos, que o adulam, concordam com você, dizem qualquer coisa para agradar. Depois de um bom tempo, você acaba percebendo que, infelizmente, não dá para acreditar numa só palavra do que eles dizem, nem sobre o que você fez, nem sobre o que farão por você. Essa é uma lição crucial, pois você não pode aceitar que seu próprio trabalho ou de sua equipe seja prejudicado pelas falsas expectativas criadas pelos interesseiros. Se alguém só lhe diz aquilo que imagina que você quer ouvir, você não conhece a história toda, e as informações erradas passadas por essa pessoa podem causar sua ruína. Não baseie suas decisões ou ações naquilo que os bajuladores dizem. Isso se aplica particularmente a donos de empresas, executivos e gerentes. Um chefe inteligente, numa organização saudável, treina seus seguidores para lhe dizerem a verdade independentemente das consequências. Um líder emocionalmente maduro faz com que sua equipe se sinta à vontade para discordar dele, para expressar pontos de vista alternativos e até mesmo para discutir com ele, caso sinta claramente que o chefe está errado. O verdadeiro amigo é aquele que dá um feedback autêntico e preciso, tanto positivo quanto negativo. Ele é seu professor e toda a organização deve ser grata a ele. E no que diz respeito a você, imite-o, e não ao interesseiro. Como reagir a pessoas que falam mal de você? A pessoa que fala mal de uma pessoa boa é como aquele que olha para cima e cospe no céu. A cusparada nunca chega ao céu, cai na cara de quem cuspiu. Sutra dos 42, capítulos 8. Quando alguém fala mal de você, geralmente é difícil lembrar que, no longo prazo, isso vai voltar e prejudicar quem falou mal. O Buda o ajuda a manter a questão sob uma ótica adequada. Provavelmente, você preferiria que o caluniador recebesse seu troco com a mesma velocidade que a pessoa que cospe no céu. Pare de perder tempo com esses pensamentos. A analogia do Buda revela outra coisa crucial sobre essa situação. Quando você fala mal de alguém, é como o céu dessa analogia. O céu cospe em quem fala mal? Não. É a própria bile do caluniador que volta para ele. O mesmo acontece quando alguém fala mal de você. Não reaja na mesma moeda. Não se rebaixe a esse nível. Deixe que a gravidade faça seu trabalho e as palavras injuriosas encontrem seu caminho de volta. Nem precisa se esforçar. É o curso natural das coisas. O Buda está numa boa posição para saber disso. Ele era sempre ofendido por figuras religiosas enciumadas. Ele deixou as coisas seguirem seu curso. Pelo visto, as coisas foram boas para ele, não? E caramba, você não precisa se elevar até a pureza celestial do Buda. Basta ficar fora do alcance das cusparadas. Como os Budas lidam com o ódio? Ele me insultou, bateu em mim, me roubou. Pense dessa forma e o ódio nunca terá fim. Ele me insultou, bateu em mim, me roubou. Abra mão disso e em você o ódio cessará. O ódio não é derrotado pelo ódio. O ódio é saciado pelo amor. Esta é a lei eterna. Dhammapada 3 até 5. Os conflitos são um fato da vida das organizações. Seguindo seus desejos e apegos, as pessoas acabam se magoando enquanto trabalham juntas. Mas o fato de o conflito ser natural não implica que devemos permitir que ele perdure. Bem, e como deveríamos lidar com mágoas e conflitos no local de trabalho?
Naturalmente, quando alguém se mostra hostil conosco, queremos responder na mesma moeda, mas o Buda diz que devemos resistir a essa tendência. Geralmente, a hostilidade das outras pessoas não tem nada a ver conosco. Elas estão apenas pondo em ação seu próprio karma. Se respondermos ao ódio alheio com nosso próprio ódio, unindo-nos ao seu karma negativo, estaremos simplesmente jogando lenha na fogueira, colocando todos em risco, inclusive nós mesmos. Em vez disso, o Buda nos aconselha a seguir um caminho superior, a reagir à hostilidade alheia com compaixão e perdão. Ao longo de eras, mestres de sabedoria fizeram coro com a sabedoria do Buda. Jesus, Gandhi, Martin Luther King Jr. e tantos outros em diversas culturas. O bálsamo suavizante do amor incondicional e da compreensão é a única coisa que aplaca a hostilidade alheia. Será pedir demais? Claro que é. Afinal de contas, somos humanos, e o Buda sabe disso. Mas alimentar o rancor porque alguém nos magoou é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Além disso, agir de forma negativa, na base do olho por olho, acaba nos levando ao reino dos cegos. Devemos perdoar e abrir mão da vingança. Do contrário, tornamo-nos prisioneiros de nossa própria raiva. Sacie seu ódio com as águas do amor. É uma tarefa demorada, mas é doce. Que conselhos o Buda daria sobre casos de adultério no trabalho? 4 coisas para quem leva a esposa alheia para a cama: perda, inquietude, censura e, finalmente, o inferno. Dhammapada 309. O Buda diria o mesmo sobre casos sexuais, quer se dessem no trabalho, quer em outro lugar. Casos de adultério custam caro para os amantes ilícitos. O texto acima resume o que acontece com um homem. Podemos presumir que a mulher envolvida pague um preço similar. Perceba que não estamos falando de solteiros, livres para encontrar a intimidade onde puderem. Estamos falando de adultério. Primeiro, os amantes vão se sentir degradados, perdendo o respeito daqueles que sabem do caso. Segundo, os amantes vão perder o sono por conta da consciência pesada e da preocupação de serem descobertos por seus cônjuges e pelos outros. Terceiro, os amantes podem ser censurados. Não é raro que um dos envolvidos seja forçado a se demitir se o caso se tornar de conhecimento público e o chefe ou o Departamento de Recursos Humanos descobrir tudo. Casos de adultério custam caro para uma empresa em termos de mexericos, moral, atenção e produtividade, e gerentes e executivos prudentes agem rapidamente para disciplinar os amantes ilícitos. Finalmente, os amantes pagam o preço do inferno. Não é necessariamente o inferno do tipo fogo e enxofre, administrado pelo carinha de vermelho com rabo e chifres, mas o inferno de se ver envolvido por sentimentos como desejo, apego, desilusão, mentiras, quebra de promessas e outras coisas. O inferno é onde vivemos quando desprezamos o caminho do despertar e preferimos ser escravos de nossos desejos. O Buda não pouparia palavras se fosse falar a adúlteros sobre o preço de seu caso extraconjugal. Sua própria censura seria compassiva, mas ele não poderia fazer muita coisa para salvar os amantes dos resultados de suas próprias ações. Como devo reagir a gente negativa e que reclama de tudo? Não fique com amigos que enganam ou que fazem coisas vis. Fique com amigos nobres. Fique com o melhor. Dhammapada 78. O Buda não poupa palavras em seu conselho. Evite os chorões, os queixosos crônicos e quaisquer outras pessoas negativas. Evite-os como se fossem a praga. Por quê? Porque é contagioso. Assim como o bêbado quer que você se embriague caso queira ficar perto dele, aqueles que reclamam querem que você participe das reclamações. É fácil ser sugado pela energia negativa de pessoas negativas. Todos nós temos frustrações e reclamações no trabalho,
E às vezes parece até divertido participar daquele monte de cinismo e de raiva. Mas não faça isso. Resista à mentalidade de bando que transforma essas pessoas negativas em chacais. Corra para longe se for preciso. Em vez dessa gente, procure as pessoas positivas em seu local de trabalho. Procure pessoas que estão fazendo alguma coisa boa e fique perto delas. Faça uma lista das 5 ou 10 pessoas mais admiradas no trabalho e descubra maneiras de passar algum tempo com elas. Lembre-se, elas também querem passar o tempo com gente sincera, o que quer dizer você. No mínimo, observe-as à distância e veja o que pode aprender com elas. Associe-se com gente honesta, com gente boa, com gente que faz bem o seu trabalho. Se quiser um bom futuro, fique perto dos melhores. Por quê? Porque isso também é contagioso. O que devo fazer se tiver um conflito com um colega de equipe? Quando o conflito surge em sua própria família, não culpe os outros. Procure a causa em sua própria mente e em suas ações, e busque a solução nesses mesmos lugares. Anguttara Nikaya 3.31. A paz numa equipe, como a paz numa família, é vital para o bem-estar dos indivíduos e do grupo. Culpar outra pessoa não trará benefício algum. Com efeito, só vai piorar as coisas. Se você acha que o problema é de outra pessoa, então a solução também deverá estar nessa pessoa. Não há nada que você possa fazer. Você está impotente. Não é assim que deve ser. Se por outro lado assume o problema, começa a assumir a solução. Você vai pensar no que pode fazer para melhorar as coisas, sem se preocupar com o que a outra pessoa está fazendo. Quando surgir um conflito na equipe, pergunte-se: como foi que contribuí para essa situação? Você sabe que para dançar tango são necessárias 2 pessoas. Não creio que você seja apenas uma vítima inocente. E se de algum modo você for uma vítima inocente, abandone esse papel agora mesmo. Assuma o problema e dê-se forças para resolvê-lo. Veja o que pode fazer para contribuir para uma solução. As vítimas dão nomes aos culpados. Os vencedores fazem o que é melhor. Em última análise, você prefere ser aquele que está moralmente certo ou aquele que resolveu o problema? Uma dica: quem você acha que a sua empresa vai preferir? Capítulo 3. Clientes. Ame-os ou perca-os. O atendimento ao cliente como uma atividade de Bodhisattva. O que Buda tem a nos dizer sobre o atendimento a clientes? Que eu possa ser, de diferentes maneiras, um suporte para todos os seres vivos por todo o espaço, até que todos estejam satisfeitos. Bodhicharyavatara 3.22. O Buda ensinou que o serviço ao próximo é nosso verdadeiro trabalho, qualquer que seja o emprego que tenhamos. Pois é através do serviço ao próximo que superamos nossa tendência natural ao autocentrismo. Esse é o verdadeiro trabalho de todo mundo, pois nesse trabalho escapamos juntos de dukkha. Enquanto mantivermos nosso foco sobre nós mesmos, vamos continuar a sentir a atração dos desejos e apegos. Mas quando dirigimos nossa atenção para as necessidades dos outros, encontramos a felicidade e nos libertamos de nosso interminável desejo. Hoje, o Buda nos diria que as pessoas que dão atendimento a clientes são as mais importantes de nossa organização. Se a organização existe para atender às necessidades de clientes ou fregueses, e por que outra razão a organização existiria? Seus membros mais importantes devem ser aqueles que os atendem mais diretamente. Isso é válido em qualquer situação, quer você trabalhe numa empresa que visa lucro, num grupo sem fins lucrativos ou num órgão governamental. O atendimento a clientes é, dentre os meios de vida corretos, o tipo mais puro. E o meio de vida correto está no centro do caminho do Buda. Servir aos outros transforma sua organização e transforma o mundo.
Se você atender um cliente resmungão e insatisfeito e resolver seu problema, vai convertê-lo num cliente fiel. Ele, por sua vez, vai dizer aos demais que você o ajudou e eles também irão procurar você. E se você tratar a todos bem, eles irão a mais pessoas e a palavra vai se espalhar rapidamente, aumentando seus negócios enquanto você atende às necessidades das pessoas. Pense no modo como a Nordstrom estabeleceu um novo paradigma no mundo varejista, simplesmente com um atendimento soberbo e consistente. Pense na forma como a Disney transformou o mundo do entretenimento familiar com seus parques temáticos, filmes, programas de televisão e lojas. Pense em como a Southern Airlines criou um novo padrão para o mundo das viagens aéreas, com seu estilo singular de fornecer o básico: passagens de baixo custo, voos pontuais e saquinhos de amendoins. Nessas organizações, todos têm apenas um trabalho: excelência no atendimento. Se toda empresa e organização considerasse o atendimento aos outros como sua principal atividade, o mundo certamente iria se transformar, e o mesmo aconteceria com seus lucros. O que o Buda teria a ensinar para pessoas que atendem clientes? Fica bem claro que todos precisam de paz de espírito. A questão, portanto, é como adquiri-la. Pela raiva, não podemos. Pela bondade, pelo amor, pela compaixão, podemos atingir a paz de espírito pessoal. O 14º Dalai Lama, and the Dalai Lama, A Policy of Kindness. O Buda sabe como é duro atender clientes. O atendimento a clientes é difícil, porque é muito fácil permitir que a negatividade dos outros acabe com nosso humor ou nossa mente. O Buda falaria do núcleo compassivo do budismo e de nosso próprio núcleo ao pessoal que atende clientes. No atendimento, nossa tarefa consiste em dar paz de espírito a nossos clientes. Precisamos fazer isso por meio da bondade e da compaixão. O trabalho consciencioso é um trabalho comum, mas feito com a mente desperta. E a nenhuma área isso se aplica mais do que ao atendimento a clientes, ao lugar onde as pessoas são atendidas. Lá, a postura é tudo. Você pode tentar cuidar dos clientes com a mente entediada, distraída ou magoada, mas você vai se sentir mal, e eles também. Cuide de seus clientes com uma postura de atendimento. Você vai se sentir realizado em seu trabalho e seus clientes também ficarão satisfeitos. Se conseguir isso, o indivíduo que alcança a paz de espírito pode ser o cliente e também pode ser você. Mas, e se você não se sentir tão bem ou estiver passando por um dia ruim? O Buda diria: haja de modo a conseguir uma mente positiva. Experimente transformar seus sentimentos desagradáveis com ações agradáveis. O caminho mais curto passa pela prestação de serviço. Ao ganhar o dia para o cliente, você vai ganhar o seu. Qual é a maneira conscienciosa de lidar com um cliente irritado? Os insultos que me dirige, embora eu não tenha insultado. As zombarias que me lança, embora eu não zombe de você. As admoestações com que me provoca, embora eu não o admoeste, nenhuma dessas coisas tomo de você. São todas suas, Senhor. Todas suas. Samyutta Nikaya, 7.2. O Buda entende que a irritação de um cliente quase nunca é pessoal, embora possa ser dirigida a você e pareça pessoal. O cliente irritado demonstra irritação com a situação. Por acaso, você é a pessoa com quem ele está conversando, e por isso é natural que você seja o alvo da raiva. Nesse caso, o Buda imita o reino animal. Ele deixa a raiva descer pelas costas, tal como as gotas de água escorrem pelas penas do pato. Insultos mal direcionados não pertencem a você. Deixe-os ir. A raiva do cliente não é sua, e por isso você não precisa assumi-la e nem precisa responder a ela na mesma moeda. Que alívio! Rejeitar a raiva com um Senhor é tão difícil. Contudo, quando você dá esse salto, isso é tão perfeito, tão libertador. Ao mesmo tempo,
O Buda não deixaria o problema do cliente escorrer pelas costas. O propósito de vida do Buda era ajudar os outros, e por isso ele faria imediatamente o que pudesse para ajudar o cliente. Nesse nível, o budismo é muito prático, enfatizando o trabalho do momento. Embora o Buda não tivesse clientes no sentido que nossas empresas e organizações têm hoje em dia, ouvia queixas como líder de uma grande instituição e respondia a elas. Podemos usar sua orientação para criar uma lista com sugestões que talvez ele fizesse para lidar com clientes irritados. Primeiro, seja compassivo. O cliente está frustrado, zangado, desapontado e perturbado. Não enfrente raiva com raiva, mas com compaixão. Essa é uma prática poderosa que você pode adotar em sua própria jornada. Agradeça ao cliente por apresentar o problema a você. Sua missão num trabalho consciencioso é o atendimento. E você não pode ser útil se não tiver problemas para tratar. O cliente levou um presente até você, uma oportunidade de ajudar. Ouça cuidadosamente aquilo que o cliente lhe disser. Ao ouvir, filtre as palavras e separe fatos de emoções. Você vai precisar lidar com ambos, caso deseje fazer o cliente se sentir feliz novamente. Faça anotações, se for apropriado, explicando que você quer ter certeza de que está com as informações corretas para ajudá-lo. Ponha ênfase naquilo que você pode fazer e não no que não pode. O cliente tem tido muita experiência com itens negativos. Trabalhe com os positivos. Peça ajuda aos outros se precisar. Talvez você precise da ajuda de outro departamento, de um colega ou de seu chefe para resolver o problema. Explique e instrua o cliente em sua interação com ele. Você pode lhe ensinar coisas que lhe permitirão evitar um problema similar no futuro. Comprometa-se com aquilo que você pode fazer. Mostre claramente o que e quando o cliente pode esperar. Não prometa aquilo que você não sabe ao certo se pode cumprir. Agradeça mais uma vez ao cliente pela oportunidade que ele lhe deu de ajudar a contornar uma situação negativa. Acompanhe o problema. Cumpra o que combinou e mantenha o cliente informado de eventuais mudanças. E lembre-se, os problemas podem ser resolvidos, mas sempre são substituídos. São intermináveis. Em última análise, seu processo é seu verdadeiro trabalho. O que podemos aprender com um mau atendimento ao cliente? Ciente do sofrimento causado pelos abusos, pela injustiça social, por furtos e pela opressão, prometo cultivar a bondade e o amor e aprender maneiras de trabalhar pelo bem-estar de pessoas, animais, plantas e minerais. O segundo preceito, tal como recitado pela Ordem Tiep Hien. Apesar dos milhares de livros e seminários sobre atendimento ao cliente, tem-se a impressão de que muitos indivíduos e organizações ainda não aprenderam. Na verdade, às vezes tem-se a impressão de que o atendimento ao cliente está ficando pior e não melhor. Por que isso tem acontecido? E o que o Buda sugeriria que nós, especialistas em atendimento a clientes, fizéssemos? O Buda lembraria que a maioria dos seres humanos age por ignorância, juntamente com a cobiça e o ódio, os 3 venenos, as 3 posturas mentais terríveis que levam a todo tipo de problema. Eles não enxergam a verdadeira natureza das coisas, especialmente a deles mesmos. Essa percepção limitada faz com que pensem que são elementos separados de tudo e que precisam sobreviver, mesmo que isso signifique prejudicar alguém. Quando as pessoas estão no modo de sobrevivência, usam qualquer meio necessário para conseguir o que querem e desejam, inclusive abusos, preconceito, furtos e opressão. Exatamente aquilo que o segundo preceito diz que devemos evitar. No que diz respeito à sobrevivência, as empresas são como as pessoas. Fazem as mesmas coisas e incentivam os funcionários a fazê-las também. Não só serão falsos em seus relacionamentos com os concorrentes, como também com seus próprios clientes. É por isso que encontramos pessoas que mentem para fechar uma venda, garantias repletas de furos, esquemas de enriquecimento, mercadorias defeituosas, cópias vendidas como se fossem autênticas,
propaganda enganosa e assim por diante. O pensamento voltado para a sobrevivência a qualquer custo tem um terrível preço social nos Estados Unidos e no resto do mundo. A história dos negócios está repleta de exemplos de cobiça e de exploração. Desde os banqueiros ligados a derivativos do J.P. Morgan, a Enron e a Arthur Andersen, ao lema "A cobiça é saudável", de Ivan Boesky, e assim por diante ao longo dos anos. Só quando vemos o outro como se fôssemos nós mesmos é que podemos escapar desse ciclo de abusos. Portanto, só se olharmos para o cliente como se fosse a empresa é que criamos um novo ciclo, no qual ambos se respeitam e se agradam mutuamente. Usando uma metáfora budista relevante, estamos tão interligados quanto as peças de um carro. Só quando trabalham juntos é que pneus, chassis, bancos, motor e volante têm significado e função. Sem essa inter-relação, não existe carro. Nossos clientes precisam de nós e nós precisamos deles, assim como as peças do carro. Nossa resposta a um mau atendimento ao cliente e a empresas inescrupulosas de modo geral deveria ser o despertar para a natureza vital de nossa interdependência. Atender clientes e receber atendimento não são coisas distintas. Qual a melhor maneira de fazer com que suas relações públicas, RP, reflitam seu relacionamento com o público? Dirigimo-nos àqueles que desejam aprender, sem hesitar, abrindo e não obscurecendo os ensinamentos. Anguttara Nikaya, 8.16. A atividade de relações públicas lida com a fala, e, naturalmente, a fala correta é parte integral do caminho óctuplo. Logo, os que trabalham com relações públicas devem se mostrar como o paradigma da fala correta. Eles também são o paradigma da organização para a qual trabalham. Logo, sua fala correta, que é sincera, útil e apropriada, é a voz da organização. Ela deve refletir a missão da organização. Nem precisamos acrescentar que a missão deve ser relacional e movida por valores. As pessoas, e não apenas as de RP, deixam de lado a fala correta quando estão com medo. Medo de não parecerem bem, medo de perderem alguma coisa que prezam, medo de que dizer a verdade possa prejudicar o interesse dos clientes ou a posição da companhia no mercado. Como aranhas atarefadas em trajes sofisticados, tecem teias de histórias destinadas a mascarar ou a obscurecer a verdade de uma situação. Isso significa que a visão correta, que valoriza mais os relacionamentos do que o indivíduo, foi perdida. Trabalhando para obscurecer a verdade, a intenção correta e a fala correta já foram pela janela. A ação correta vai logo atrás, e até o meio de vida correto é posto em risco. Como se vê, tais esforços abandonam quase todo o caminho óctuplo. Se quiser que seu relacionamento com o público seja baseado na confiança e no respeito, você deve começar com a honestidade, em suas intenções, em sua fala e em suas ações. Se começar a distorcer ou dissimular a verdade, estará violando a confiança que espera de seus parceiros. Não faça isso. Por pior que estejam as coisas, o acobertamento é sempre pior do que o problema que lhe deu origem. A história tem mostrado repetidas vezes que organizações que dizem a verdade, boa ou má, colhem o benefício da boa-fé e da boa vontade de seus clientes e de todos aqueles com quem faz negócios. Essa é a base de um relacionamento sólido com o público. Segundo nosso ponto de vista, uma organização é o conjunto de seus relacionamentos. Por isso, esses relacionamentos precisam ser honestos. Sinceramente, a honestidade é a melhor política. Parte 3. Criar um local de trabalho consciencioso. O que faz você pensar que trabalho e meditação sejam duas coisas diferentes? Donald Witten e Akong Dukul Rinpoche, Enlightened Management. Quem não gostaria de trabalhar num lugar iluminado? Um lugar no qual as pessoas trabalham bastante e se sentem bem com isso.
Um lugar no qual é grande a confiança entre a gerência e os funcionários. Um lugar de comunicação honesta e aberta. Um lugar caracterizado pela integridade, pela responsabilidade pessoal, pelo respeito mútuo, por grandes realizações, satisfação pessoal, alegria e ótimos resultados. Não é num lugar assim que todos querem trabalhar? É claro, mas onde estará esse lugar, essa terra pura dos trabalhadores? Não precisa chamar um headhunter, vasculhar os classificados e nem enviar dezenas de currículos na esperança de encontrar um local de trabalho consciencioso. Ele não está lá fora. Está aqui dentro. Ele existe onde as pessoas querem que exista e estão dispostas a trabalhar juntas para criá-lo para si mesmas. E por onde você começa? Comece por onde está. Há uma história zen inquietante sobre um monge que pergunta como entrar no caminho para a iluminação. O mestre diz: Você está ouvindo o som do riacho? Entre nele. Como? Não é uma questão de como, é uma questão de agora. Se você é gerente, supervisor ou executivo, pode começar avaliando a fundo suas práticas de liderança, o exemplo que dá e o modo como gerencia seu pessoal para que o trabalho seja executado. Comece por onde você está. Se você é um funcionário e não é gerente, comece analisando o modo como realiza seu trabalho, como interage com colegas e chefes, e, em especial, como lida com os problemas. Mais uma vez, comece por onde você está. Todos têm um papel a desempenhar na criação de um local de trabalho consciencioso. As mudanças que modelam as organizações têm origem na simplicidade. Quando o espírito do Buda anima a atividade cotidiana do local de trabalho, a organização começa a acordar, inevitavelmente. É isso que chamamos de trabalho consciencioso. E uma organização onde se trabalha de forma conscienciosa começa a mudar o mundo. O trabalho não é uma zona isenta de valores. É um local muito poderoso, onde mudamos o mundo. Algumas das ideias dessa parte devem abrir seus olhos para que você entenda onde deve focar sua atenção. Não espere que alguém comece a abrir o caminho. Talvez a espera seja longa. É vital que você dê início. Agora. Capítulo 1. Liderança e chefes. Lidere, siga ou saia do caminho. Como os líderes podem desenvolver sua natureza de Buda? Bodhisattvas tornam-se chefes, capitães, sacerdotes, governadores, até presidentes e primeiros ministros. Pelo bem dos necessitados, são fontes intermináveis de dons que dão origem à mente do despertar. Vimalakirti-nirdesha, Sutra 8. O Buda vivenciou a liderança servil muito antes que os atuais autores de livros de negócios e consultores empresariais popularizassem a ideia. Metáforas sobre liderança, tais como teorias da administração, vão e vêm como modismos. Há sempre um programa do dia e a tentação de se gerenciar através de best-sellers. Se você trabalhou numa grande empresa e passou por diversos programas de treinamento, talvez se recorde de alguns desses. Liderança situacional. O líder como técnico. O líder como guerreiro. O líder como chefe de torcida. O líder como visionário. Coração de liderança. Alma de liderança. Liderança maquiavélica. Liderança de beisebol, liderança de motosserra. A lista é interminável. Mas quem são os líderes que mais admiramos? Quem nós preferiríamos seguir? Moisés, Maomé, Gandhi, Jesus, Madre Teresa, o Dalai Lama e o Buda. Pensamos neles porque personificam o modelo de liderança de nossa citação, lá no alto. A liderança servil, a liderança a serviço dos pobres, dos desvalidos, dos famintos, sem teto e desesperados. Líderes que servem a outras pessoas são os verdadeiros líderes, pois sua liderança vai além de suas empresas e faz diferença no mundo.
Esses líderes abriram mão de seus egos e armadilhas executivas, escolhendo a estrada da simplicidade e do serviço. Como o Dalai Lama se intitula? Um simples monge. Claro, ele tem um grande poder e o utiliza, mas não se esquece de que o poder pertence ao cargo, enquanto os pés de barro são dele. Como as organizações identificam e selecionam bons líderes? Cabelos grisalhos não fazem de você um ancião. Isso é apenas a idade chegando, e silenciosamente. Quando a verdade e a maestria suaves purificarem e despertarem você, então você será um ancião. Dhammapada 260-261. A idade não confere necessariamente a sabedoria. Como sabemos por experiência própria, a juventude acaba, mas a imaturidade pode durar para sempre. Bons líderes não são necessariamente mais velhos do que seus seguidores, mas são mais sábios. A liderança não está na cronologia, está no caráter. O Buda nos diz que para ser um ancião respeitado na comunidade, é preciso ter trilhado o caminho da disciplina, da autorreflexão, da rigorosa honestidade e do autocontrole. Ser um ancião é ser um exemplo vivo desse caminho.